Vamos fazer um exemplo fictício aqui. Então, o doutor João, proprietário de imóvel rural, ele veio lá querendo ali pegar um crédito rural. Quando o seu João chega, o seu João vai chegar ali querendo regularizar o imóvel dele. Na verdade, ele não vai querer regularizar o imóvel dele, porque ele não chega assim, eu quero regularizar meu imóvel. Ele tem uma dor ou algum desejo, né? Ele tem uma dor de, talvez, o próprio órgão ambiental notificou ele por algum problema, alguma dor de vender o imóvel rural e o imóvel rural está muito barato. Se tivesse regularizado, ia ser talvez 50% mais caro. Ele está com uma dor que ele não consegue pegar o crédito rural, né? Ele quer ali dividir em vida para aqueles herdeiros. Então, ele está com esse desejo de estar tudo regular. Ele quer pegar algum financiamento, ele precisa do imóvel rural regular. Então, o seu João ele vai chegar ali, né, com aqueles documentos, né? Com aqueles documentos, com aquela papelada. E aí ele vai falar assim, ó, me falaram que eu preciso ter o CAR, né? E que eu preciso ter o georreferenciamento, né? E que eu preciso ter CCIR. Eu queria saber se você faz, quanto é que você cobra. O nosso cliente já chega assim, quanto é que você cobra para fazer isso aqui? É. E aí ele nem fala tamanho de área, onde é, né? E quanto é que você cobra? Eu preciso fazer isso aqui, o georreferenciamento, o cadastro ambiental. Então, às vezes é um desses apenas aí, né? Quanto é que você cobra, né? E aí que tá, pessoal, aí que tá essa etapa do diagnóstico do imóvel rural. Primeira coisa, vocês têm que entender que aquele cliente, mesmo ele vindo pedir apenas algum cadastro, como CCIR, como ITR, como georreferenciamento ou como CAR, ele precisa dos outros também, né? E muitas vezes ele não sabe disso, tá? Às vezes eu quero declarar o próprio TR. Ele não sabe que hoje precisa ter CCIR para vincular, para declarar o ETR, que as informações ambientais também vão lá, ou seja, ele não entende que ele vai precisar de CCIR, vai precisar da vinculação, vai precisar do K, vai precisar da área já referenciada, né? Ou seja, ele vai pedindo preço. Então, ele vai no preço mais barato, né? Então, por isso mesmo que é muito importante você se diferenciar e explicar para ele o que ele precisa, que não é só daquele cadastro único. E aí você vai explicar para ele, né? Na verdade, você vai primeiramente, né, mostrar para ele que para ter um imóvel rural regular existe outros cadastros. Então, é isso mesmo, né? Você vai ter que explicar para ele o que é um CCIR, o que é um ITR, o que é talvez o CAC que ele esteja pedindo, explicar a integração entre eles, né? A parte do georreferenciamento, a parte da matrícula no cartório de imóveis, que é para ele ter tudo corretamente, né, na matrícula dele, né? Se ele tem posse, se ele não tem, precisa regularizar para ter tudo na matrícula, que quem não registra não é dono, que não está registrado no cartório não é dono. Então, a depender que ele fala ali, você vai explicar para ele o que é o imóvel regular. Tá? E 99% não sabe, né? 99,99% não sabe grande parte dessas informações que você vai trazer para ele, tá? E aí, diante disso, você vai explicar para ele e você vai falar, né? Olha só, eu preciso fazer uma análise da sua documentação, tá? Uma análise da sua documentação para que eu monte um processo de regularização do seu imóvel. Então, você me falou que tem CAR, talvez você me falou que tem matrícula, você falou que não sabe se tem CCIR ou não, né? Declarou e não sabe se tem, né? Não declara talvez há 2 anos, há 5 anos, então eu preciso saber o que você tem. E eu preciso que você me traga todas essas informações ou mande para mim, porque a partir dessa avaliação eu vou dar o seu diagnóstico, eu vou falar para você, ó, você precisa fazer isso, isso e isso para conquistar esse objetivo que você quer. Eu não consigo precificar para você rapidamente. Por quê? Aí ele vai falar, por que você não pode? Porque eu preciso analisar a sua documentação, né? Eu preciso entender se você tem algumas medições antigas, o que está descrito na matrícula, o que não está, o que está lá no cadastro ambiental rural, saber informações do seu imóvel
né? Consultar nas bases da própria Receita Federal, nas bases do INCRA, do próprio cartório de registro de imóveis, para ver como é que está essa situação do seu imóvel, para aí sim propor uma regularização completa para você. Aí sim ele vai falar, entendi, né? E você não vai ter o mesmo posicionamento que os outros profissionais estão tendo, tá? Que alguns deles já até passaram aquela proposta para ele, né? Passaram aquele preço para ele, pronto, né? Então ele vai entender, opa, esse cara me falou coisas diferentes, que ninguém nunca me falou, né? Então ali você já gera valor para ele. E aí, pessoal, vocês vão fazer algumas perguntas para eles, tá? Então, nessa conversa aí, você vai solicitar essa documentação e você vai fazer também algumas perguntas para o seu cliente, proprietário de imóvel rural, para você entender a dinâmica do imóvel rural. Na verdade, ele normalmente já fala para você, mas um ponto importante que você tem que entender é a história do imóvel rural dele. Veio de fulano, veio de ciclano, meu pai saiu, faleceu e mudou e tal e tal. Então, é importante você entender essa história do imóvel rural dele, porque isso aí afeta o seu diagnóstico. Afeta bastante, tá? Então, muitas vezes, um exemplo, tá? O pai dele faleceu, né? E ficou para inventário. Como o imóvel rural irregular não faz parte de inventário, ele está tentando regularizar, ficou para cada irmão, cada parte, e ele agora quer regularizar. Então você precisa entender isso, esse histórico, né? Normalmente ele já te fala, mas é muito importante. Uma outra coisa que você precisa perguntar, além da história do imóvel, é a ocupação hoje. A ocupação hoje. Ele tem muitas vezes aquele contrato de compra e venda, tem aquela matrícula, aí você pergunta para ele, vem cá, como é que está hoje? O que está naquela matrícula é realmente isso que está hoje aqui? O que está no cadastro ambiental rural que você me deu? Ele, não, aqui eu tenho 50 hectares, mas eu tenho 20, né? Eu tenho 30 e eu quero regularizar esses 30. Então, ele vai te dar ali como está a ocupação hoje, né? Como está a ocupação dele hoje. Então, você vai entender a história, você vai ver, ou então você vai perguntar para ele como está hoje, né? E uma outra pergunta, como está hoje e como é que quer que ele fique. Ele pode falar assim, não, eu quero desmembrar o meu imóvel e eu quero que cada filho meu fique com uma parte, tá? Então, ou seja, você vai entender que ele quer que fique um imóvel rural para cada um, em nome de cada um, ou seja, ele vai querer um desmembramento, né? Não, eu quero que em 2 imóveis, né? Eu quero que essa parte fique para fulano e essa parte para ciclano, né? Então, você vai entender o que ele quer que fique, né? Como é que ele quer que fique ao final do seu processo de regulação fundiária. Então, são 3 perguntas importantes: história do imóvel, como está hoje o imóvel e como ele quer que esteja, tá? E essas perguntas vão balizar ali para você fazer o seu diagnóstico do imóvel rural. Então, primeiro contato com o cliente, conversa com ele, gera valor, explica esses cadastros que são obrigatórios para a regularização do imóvel rural. Você não está forçando nada, forçando algum serviço, né? Eles são obrigatórios para o imóvel rural estar regular, né? Então, você está sendo íntegro com aquele proprietário de imóvel rural e você pode falar para ele, né? Você pode mostrar para ele que ele vai precisar dessa vinculação do CCIR com o ITR, né? Então, e da própria matrícula e tudo mais.